Olá, novamente aqui com vocês, hoje com um tema que faz parte de muitas pessoas. E segundo a OMS, o Brasil é o país que mais tem pessoas com transtorno de ansiedade. São 18 milhões de brasileiros. E isso será que são só pessoas adultas? Não. Hoje, a OMS nos traz que, além dos adultos que vivem essa vida agitada, essa vida de correria, que as pessoas não param para respirar, elas estão transmitindo isso tanto para os adolescentes quanto para as crianças, que desde pequeno nós temos hoje crianças, bebês, que já está num processo de estudo que já nascem ansiosas Que por bom. terem passado por esse processo dentro da gestação. E nós sabemos hoje de que tudo que uma gestante passa é transmitido para o seu filho. E desta forma, as crianças estão nascendo ansiosas. O mundo está ansioso e aqui no Brasil nós estamos vivenciando esse transtorno muito comum entre todas as pessoas. E hoje nós vamos falar exatamente desta questão. Como nós, hoje, podemos identificar se eu estou ansiosa e de que forma eu posso olhar para essa ansiedade e diminuir um pouco esse quesito de processo de nem saber direito como que eu estou vivendo o meu dia a dia. Fala pra gente, Elaine. A raiz da ansiedade, né, Roseli? A raiz da ansiedade que é importante a gente saber, porque quando a gente descobre a raiz, a causa da ansiedade, a gente vai começando a curar isso. E a raiz da ansiedade, ela está em várias situações. Então, eu vou começar falando uma delas, né, que é você se cobrar demais, você o tempo todo exigir de você perfeição. Isso gera muita ansiedade. Por quê? Porque você está exigindo de você algo que não existe, né? Então, é como se você quisesse ser algo que nunca existiu. Perfeição não existe. Então, vamos começar a aceitar que eu sou perfeitamente imperfeita e que está tudo bem. Então, cada vez que eu errar, eu tenho que estar, de alguma forma, eu posso estar, né? Não tem que estar, mas eu posso estar usando isso como uma forma de crescimento. Então, eu errei, o que eu posso aprender com isso? Essa é uma frase que precisa estar o tempo todo na nossa mente. Eu errei, o que eu aprendi? Porque você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. E quando você aprende, você vai para o próximo nível consciente para não errar de novo, para aprender com aquela situação e ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais madura. E isso que é importante. Agora, quando a gente não aceita os nossos erros, a gente fica no lugar, não cresce, não ajuda ninguém a crescer e sofre. Sofre de muita ansiedade. Não tem fé no futuro, porque a ansiedade é você estar no futuro quando aqui e agora a vida está acontecendo, né, Roseli? E quando nós falamos dos traumas não curados, que também fazem parte dessa raiz da ansiedade. Se eu não curei os meus traumas, ou pelo menos aqueles que mais hoje me incomodam, eu vou viver essa ansiedade por quê? Porque essa ansiedade ela vai eu me cobrar de mim mesma. É uma autocobrança. Eu tenho um trauma de infância que eu não consigo olhar para ele. Como é que eu vou daqui para frente resolver as questões que esse trauma está me trazendo? Por exemplo, uma rejeição, por exemplo, um abandono. As pessoas vivem com essas questões sempre se projetando no outro.
Só que quando nós curamos essas questões de medos, rejeição, abandono, julgamento, medo do julgamento, essa ansiedade, ela diminui, porque eu deixo de ter aquela prospecção de viver o futuro com aquela dor, com aquele trauma, com aquela necessidade, muitas vezes, de estar querendo provar algo para alguém. Aquilo que nós sempre falamos nos nossos episódios. Autoconhecimento. Então, da onde está vindo esse trauma? Esse trauma está se referindo a que situação da minha vida? Eu curei esse trauma, olhei para ele, trouxe à consciência esse trauma. Eu não tenho mais por que viver na ansiedade, porque eu paro de me culpar por alguma coisa. Uhum. Aí. Não é isso? Então, você falou em culpa, né? Eu fiquei aqui pensando a culpa que às vezes a gente sente de descansar. Gente, como é terrível isso. Você vai virando uma máquina, você vai fazendo, fazendo, tem que fazer. E eu queria muito que você começasse aí a trocar na sua mente, eu tenho que fazer por eu escolho, eu quero fazer. Né? Eu tenho que buscar meu filho na escola. Não, eu quero buscar meu filho na escola, porque se eu não quiser, eu arrumo outro jeito. Ah, eu tenho que fazer tal coisa. É, uma coisa que eu sempre falo, ah, eu tenho que ir para academia. Agora eu estou falando assim, não, eu escolho ir para academia porque é um remédio para mim, né? É uma cura para o meu corpo. Então eu escolho, não tenho que fazer. Essa coisa de ficar falando eu tenho que fazer, vai gerando um sentimento de obrigação, de peso na nossa vida. E isso também gera muita ansiedade, porque você vai ficando sobrecarregado e você não descansa. Você não se permite descansar. Eu lembro que eu nasci sábado de carnaval, então minha mãe falava que a escola de samba estava saindo, eu estava nascendo. Daí eu falava, nossa, acho que é por causa disso que eu sou agitada. Não, eu já nasci ansiosa, e a ansiedade é uma coisa que eu tenho que estar sempre prestando atenção, sempre me trabalhando, porque veio dos meus pais, antepassados, veio já no pacote, né? Então, se eu não estiver atenta, se eu não cuidar, eu vou estar sempre ansiosa em tudo. Então, é muito importante você ter um tempo para descansar e se permitir isso, porque eu não me permitia. Se eu tivesse que descansar, eu achava que eu era vagabunda, que eu estava folgando, porque estava no meu inconsciente isso. A minha criação foi assim, né? Você tem que fazer obrigação, você tem que trabalhar, você tem que descansar, é só quando der e se der. Então, você fica com aquele sentimento de culpa. Então, observe na sua vida. Eu tenho que ter um tempo para trabalhar, tenho que ter um tempo para descansar. Se permita descansar no momento que seu corpo está pedindo. E você vai ver a diferença. Muda, né? Muda a vida. Muda total, né? Porque a hora que você começa a ter esse olhar, você vai começar a ter um olhar também, o porquê que eu vivo preocupada 100% do meu dia com tudo que está acontecendo e eu tenho que resolver tudo. Será que a gente tem esse poder de resolver tudo? Essa preocupação incessante com tudo e com todos. Porque eu tinha o hábito antigamente de querer resolver a minha vida e a vida dos outros. Como se Me pudesse. metia na vida alheia o tempo todo. Por quê? Que eu tenho que resolver a vida das pessoas. Então, a minha preocupação era resolver a vida dos outros e a minha. Isso é vida? Isso é vida? Então, quando eu entendi que, primeiro, eu não tenho que cuidar da vida dos outros, eu não tenho que me preocupar com a vida dos outros, principalmente se já são adultos. Se já são adultos, cada um que cuide da sua própria vida. Eu estou aqui no meu consultório para ajudar a apoiar as pessoas, mas não para resolver a vida delas. E eu tinha um outro olhar antigamente, que eu achava que eu tinha a preocupação de resolver a vida das pessoas e não.
Muitas das vezes, eu até coloco isso hoje muito, eu não consigo nem resolver todas as questões da minha vida, porque tem muitas questões que nem dependem mais de mim. Eu quero de um jeito e o universo quer de outro, quer que eu siga um outro caminho. Então, quando nós conseguimos entregar um pouco, primeiro a vida de cada um para cada um, e depois a nossa vida, olhar ela com um pouco mais de leveza, porque aí a vida começa a fluir com muita naturalidade e muitas das vezes a gente fica prendendo, segurando, não, vai ser do meu jeito. E não é para ser do seu jeito. Exatamente. Exatamente. Quando você está falando sobre isso, eu estou pensando no medo que a gente tem de decepcionar as pessoas, né? Então, quando você está falando assim, cuide da sua vida e deixe a vida do outro. Mas será que eu não vou decepcionar o outro? Né? Como assim decepcionar? Né? Você tem que pensar um pouquinho e o outro tem o processo dele, que você está, pelo contrário, atrapalhando a vida do outro quando você está interferindo no crescimento, nas decisões e na vida dele. Então, é muito importante a gente olhar para esse medo, medo de decepcionar as pessoas, decepcionar, a expectativa dos outros, que às vezes nem é real. Sabe que eu descobri que na maioria das vezes está na cabeça da gente, é tudo coisa da cabeça da gente. Então eu fico pensando aqui que a Roseli está pensando tal coisa e eu tenho medo de decepcionar a Roseli. Só que às vezes ela nem está pensando nada, ela nem está olhando para mim. Eu não sou às vezes tão importante assim que todo mundo fica olhando para mim. Ela tem as coisas dela, a vida dela, entende? É muito importante a gente entender isso. As pessoas não estão todas com o holofote para você. Elas estão preocupadas com a vida delas, elas têm as questões delas. Então, para com medo de decepcionar os outros. Seja verdadeiro. Nós fizemos até aqui um almoço só sobre isso. Seja verdadeiro com você. E esqueça a expectativa do outro. Faça aquilo que é bom para você, que não vai prejudicar ninguém, mas que satisfaça você, que seja verdadeiro com seus sentimentos, E né? algo que nós sempre falamos aqui, que é importante também estar colocando, é ter uma pausa no seu dia para você olhar o que você está fazendo, para ter a certeza de que aquilo que você está fazendo, será que eu estou realmente no caminho certo? Será que de verdade eu estou realizando as minhas tarefas de uma forma correta, de uma forma tranquila, que eu vou chegar lá na frente e vai dar certo? Muitas das vezes nós estamos num projeto, estamos num trabalho, desenvolvendo algo que eu estou tão focado naquilo, só que uma hora eu travo. Para que lado eu vou? Como eu faço com tudo isso? Se eu respirar, se eu fizer uma pausa nesses momentos, em alguns momentos do meu dia, o restante do dia muitas vezes flui com muita naturalidade. Só que as pessoas estão vivendo com uma autocobrança. Eu preciso, eu tenho. A gente não precisa e não tem. Nós podemos ter essa tranquilidade, porque eu também já vivi muito isso, de só fazer, 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 fazer. E muitas das vezes a gente fica nesse fazer, e se eu parasse e respirasse, a coisa teria fluído com mais tranquilidade. As coisas teriam se resolvido com mais tranquilidade. E quando a gente tem essa consciência e nós conseguimos olhar para isso, respira, respira, aprenda a respirar. Pausas de segundos no dia fazem diferenças gigantes no seu dia à noite. Você vai dormir muito melhor. E eu tenho certeza que você vai acordar no dia seguinte respirando com mais tranquilidade. O seu dia vai começar com mais leveza. É isso se você não achar que tem que dar conta de tudo sozinho, né? Tudo sozinho. Então, nós temos que pensar o seguinte: será que eu tenho que dar conta de tudo sozinho? Hoje a demanda é muito grande. Então, eu queria perguntar para você: você pede ajuda? Se você está falando para mim que pede ajuda e mesmo assim se sente sobrecarregada,
eu vou dizer para você, então pare de pedir ajuda e comece a distribuir tarefas, a delegar, a repartir, né, esse peso todo com as pessoas, porque às vezes está na sua casa, só você faz as coisas. Então pega lá seu marido, seus filhos, sua mulher, seus filhos, enfim, quem mora na casa, divide tarefas. Pega a sua equipe, treina a sua equipe, confia nela e delega. Não é delarga, é delega para que todo mundo faça, todo mundo cresça junto. Não tenha medo do outro crescer mais que você. Vamos crescer lado a lado, todo mundo junto. Então começa a dividir tarefas, começa a entender que você não tem que dar conta de tudo. Você não tem que se sentir sobrecarregado no dia a dia para daí ficar muito ansioso. Porque quando você fica, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Isso vai gerando uma ansiedade na gente tão grande. Olha, eu tenho que dar conta disso. Respira. Fecha os olhos, respira e fala o que que eu posso fazer, que eu dou conta, e o que que eu posso dividir com os outros, delegar, o que que eu posso deixar para amanhã, o que que eu tenho que fazer hoje. É aquela gestão do tempo mesmo, importante, urgente e coisa circunstancial que dá para deixar para depois. Fica ligado nisso, isso faz toda a diferença, porque quando você se cobra demais, você acaba sendo hipertenso, tendo pressão alta. É aquela pressão que fica dentro de você que vai gerar, consequentemente, a ansiedade, né? E essa pressão que você está colocando, né? Essa necessidade de querer fazer tudo, ela pode te levar a uma solidão disfarçada. Porque as pessoas hoje estão rodeadas, nós estamos rodeados de pessoas e ainda ouvimos: eu sou só, eu me sinto solitário, eu me sinto na solidão. Por quê? Porque você não compartilha, você deixa de ser verdadeiro consigo mesmo. Porque quando nós somos verdadeiros conosco e conseguimos compartilhar, conseguimos delegar, conseguimos fazer trocas, nós não vamos nos sentir solitários na solidão. Nós vamos nos sentir pertencentes à nossa própria vida e à vida das pessoas que nos rodeiam, tanto da família, dos amigos, no trabalho. E isso tudo é o passo a passo, é começar a fazer, é olhar para essas questões. Por que que eu estou sentindo? Olhar para os seus sentimentos. Por que que eu estou me sentindo solitária? Por que que eu estou me sentindo na solidão? Olhar, porque ao invés de sentir a solidão, sentir a solitude, estar feliz consigo mesmo, estar feliz de estar consigo mesmo. E aí você nunca vai estar na solidão. É, a gente vê assim, né, que uma coisa vai levando a outra, vocês percebem? Tudo que a gente está falando, uma coisa vai levando a outra, né? Eu me cobro demais, eu sinto que eu não vou dar conta, aí parece que eu estou sozinha, porque eu olho em volta, ninguém me ajuda, e eu vou sentindo uma falta de acolhimento emocional, né? E essa falta de acolhimento emocional vai me deixar muito ansiosa. Você já se pegou falando assim, nossa, ninguém me entende, nossa, ninguém me ajuda. Nossa, eu estou sobrecarregada, ninguém me acolhe, ninguém entende o que eu estou sentindo, estou pensando, ninguém percebe. Por quê? Porque você não demonstra, você não pede ajuda, você não distribui tarefas, você se sobrecarrega e não se sente acolhido emocionalmente. Então, o primeiro acolhimento emocional precisa ser de você com você. Precisa ser essa solitude que a Roseli falou. Eu preciso estar bem comigo, eu preciso me acolher. Eu preciso dizer para mim hoje assim: nossa, hoje eu estou cansada, eu vou descansar. Hoje eu vou dar uma pausa. Hoje eu estou me sentindo sobrecarregada. Espera um pouquinho, deixa eu respirar e ver o que que eu posso fazer para mudar isso. É respeito com você. É respeito com o que você está sentindo. Porque uma coisa é certa: se você não se respeita, ninguém te respeita. Se você não respeita seu corpo, ele também não vai te respeitar, vai te deixar doente. A ansiedade, inevitavelmente, vai levar você para doenças importantes. E antes que você chegue nisso, dê uma pausa. Aceite o seu momento, aceite as suas limitações, as suas dificuldades, aceite e vá, então, para aquele equilíbrio emocional que você precisa. É muito importante. E quando nós olhamos e observamos todas essas questões,
essas preocupações, essa necessidade de se sentir acolhido, isso está te levando a um perfeccionismo silencioso. Você quer tudo do seu jeito, da sua forma, senão não serve. Eu só vou desenvolver tal atividade, realizar tal tarefa quando estiver tudo perfeito. Nunca vai estar tudo perfeito. Sempre vai acontecer algo. E aí, quando nós não permitimos que todas essas emoções, que a ansiedade nos leve para paralisar, se nós conseguimos respirar, nos centrarmos e olhar para as questões, a coisa acontece. Como eu disse, as coisas acontecem de forma natural. Então, o perfeccionismo interior, aquele silencioso, aquele que está guardado dentro de você, ele não existe. Isso foi você mesmo se impôs que tudo só pode ser feito quando tudo estiver perfeito. O que é perfeição? O que é perfeição para mim não é para você, não é para Elaine. Então, deixa a vida ser um pouco mais leve e te mostrar que o perfeccionismo só vai te levar a muito mais ansiedade. E se você se permitir respirar, parar e falar, bom, eu vou começar e vou ver o que vai acontecer e como vai acontecer, e aí vai tendo, com certeza, criatividade, vai surgindo insights e a coisa vai caminhar como tem que caminhar. Sem a gente colocar pressão, sem a gente se criticar o tempo inteiro e buscar excelência o tempo inteiro. Porque o que é excelência para mim é diferente do que é para você, é diferente do que é para Elaine. Cada um tem uma perspectiva de vida diferente e nós queremos sempre fazer o melhor para o outro. Ao invés de fazer o melhor para o outro, vamos fazer o melhor para nós, para nos sentirmos mais felizes e confortáveis, sem Sim, ansiedade. sim, é verdade. E tudo isso abala muito a nossa autoestima. Eu passo com muita ansiedade, eu fico com uma autoestima baixa, não confio em mim, eu não sei de verdade quem eu sou e que eu sou capaz. Eu me lembro assim, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito menos ansiosa, mas eu já fui muito ansiosa. E posso dizer para vocês que a ansiedade ela era produto de um controle que eu queria ter sobre tudo e também a sensação que eu estou sozinha no mundo. Então, assim, eu tenho que fazer por mim, eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar do outro, eu tenho que resolver o outro. Por quê? Porque todos nós nascemos com uma frase primária, e a minha frase primária era: eu tenho que agradar todo mundo para ser aceita. Isso é muito pesado. Você também tem uma frase primária. Assiste aí os outros almoços terapêuticos que a gente fez, que a gente fala desde a criança, do pai, da mãe. Muitas coisas a gente trouxe aqui para o seu crescimento e evolução. E quando você entende qual é a sua frase primária, o que está dominando você, você começa a mudar a ansiedade. Então, assim, se eu tenho que agradar todo mundo, o que significa todo mundo? O mundo inteiro. Então, quando que um ser humano agrada todo mundo? Nunca. Eu não sou perfeita. Só que eu acreditava que eu podia agradar todo mundo. Então, eu tenho que ajudar todo mundo, eu tenho que cuidar da vida de todo mundo, eu tenho que resolver o problema de todo mundo. E isso vai gerando uma ansiedade tão grande porque você não é Deus. E você não conta com a ajuda de Deus, nem com a ajuda espiritual, nada. Você está sozinha. Você se sente um ser isolado que tem que resolver tudo. Isso gera muita ansiedade. Quando você começa a treinar, estar no aqui e agora, fecha os olhos e respira, fica com a atenção plena no momento presente, quando você começa a entender que a única pessoa no mundo que você pode mudar é você mesmo, quando você entende que você não tem que cuidar de ninguém a não ser de você, e quando você entende que você não é um ser isolado, que você está conectado com o todo maior e que você tem uma ajuda maior. Roseli foi uma das pessoas que me ajudou muito a entender isso. Você não está sozinha, você tem uma espiritualidade, né? Vamos chamar aí de anjos de luz que cuidam de você e que podem te ajudar, mas que só te ajudam se você realmente pedir ajuda, se você acreditar nessa ajuda. Então, para de querer fazer tudo sozinho, para de querer resolver tudo sozinho e sobrecarregar. Isso abala a sua autoestima e você passa a não acreditar em você.
quando você entende que você é um ser de luz, que você tem valor, que você é único, importante, de valor e pode fazer e ser o que você quiser, desde que você conte com essa ajuda, desde que você fique com a atenção plena no momento presente e tenha fé no futuro. A vida cuida de você. Confia na vida, confia em Deus, porque Deus, a vida, cuida de nós. A gente precisa confiar, se entregar. Se eu estou querendo ir para um lado e a vida está me levando para o outro, confia. Vai lá, experimenta, sem ansiedade. Vai com fé, porque a fé com certeza cura a nossa ansiedade, né? Com coragem, né? E sem medo. Deixa a vida nos levar. Lógico que fazemos a nossa parte, mas se aquele jeito não dá, tenta outro. E vamos ver o que acontece. Não é, Elaine? É verdade. Vamos ver o que acontece. Olha, não é aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida Não, me levar, não. não. Nós temos que fazer a nossa parte sempre, Hum, mas não sobrecarregar, né? Não ficar querendo ter controle de tudo. Gente, eu era muito controladora. Isso só prejudica a nossa vida, a nossa saúde, nossos relacionamentos, tudo. Você não controla nada. Você só tem a ilusão que controla. Solta. Solta tudo e deixa a vida fluir, deixa a vida mostrar para você a direção. E vem com a gente aqui na próxima quinta, né, Roseli? Que na próxima quinta temos um outro assunto muito importante para trazer para você também. com certeza. Um excelente dia, uma excelente semana. E sentindo no seu coração, com certeza você tem muitas pessoas ao seu lado que está precisando desse vídeo de hoje, desse almoço terapêutico que realmente hoje foi profundo, hein? Compartilhe, toca o sininho aí. Ajuda a gente a levar isso para muitas pessoas, porque quanto mais gente estiver bem, melhor vai ser para nós mesmos, não Então, é? um excelente dia, uma excelente semana e um beijo no seu Beijo. coração. Tchau, tchau.